Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao último episódio gravado aqui diretamente do Le Canton, no CF Tech, aqui é uma parceria do Altercash com a EnergyCash. Para encerrar esse papo, gente, é gente de peso, tá? É a galera grande. Tem aqui Hugo Dias, diretor de comercial e marketing da Alterdata, Jonathan Matias, o cara à frente da parte de IA aqui da CF Contabilidade, e ninguém mais, ninguém menos que Edilson, o cara, a lenda. Que nada. São seus olhos. Os olhos claros. E galera, vamos falar hoje sobre tecnologia e IA na contabilidade. Sabe que IA veio aí para revolucionar, a tecnologia está transformando o mundo e a contabilidade é transformada a cada ano, a cada revolução. A contabilidade impactada, foi no SPED, foi no E-Social, reforma tributária está aí, tá tudo misturado. E hoje a IA vindo com tudo também aí para facilitar a vida. Vamos botar como pergunta ou não? Vamos bater esse papo agora aí. Vamos descobrir agora, bater um papo e levar para todos eles aí esse diferencial, que é entregar realmente algo que faça eles refletirem, mas com três cabeças completamente diferentes, né? Acho que essa é a riqueza do podcast. Então, vamos partir? Então vou logo com pergunta logo. Isso aí. Jonathan, você que é um cara da IA mesmo, já batemos um papo sobre IA em alguns episódios passados aí, se não me engano foi no CFU, ano passado. Verdade. Se não me engano foi lá. Como você vê hoje como a IA está revolucionando o mercado contábil? Como um todo, assim. Bom, primeiramente, queria dizer que estou muito feliz de participar desse momento aqui com todos vocês. Eu acho que momentos como esse enriquecem bastante os debates, eu acho que eles fazem parte dos processos e são muito importantes ao longo da jornada que a gente precisa analisar. Para mim, hoje, quando eu falo sobre inteligência artificial, saindo bastante do senso comum, eu enxergo a inteligência artificial como a energia elétrica. Por que eu digo isso? Porque quando eu li um relatório em que 95% dos projetos de inteligência artificial fracassaram nos últimos anos, isso me leva a crer que as pessoas fracassaram nesses projetos não porque não sabiam sobre IA, mas porque não sabiam qual era o problema que elas queriam resolver. E aí a inteligência artificial, ela é uma aliada, é uma ferramenta, mas primeiramente você precisa ter clareza do que você quer resolver com inteligência artificial. Então talvez já uma pequena contribuição aí pro pessoal, antes de pensar em utilizar inteligência artificial ou quaisquer ferramentas de IA, pense com clareza qual é o processo que você quer resolver no teu escritório de contabilidade. Muitas vezes você quer automatizar o escritório inteiro e não recebe nem a nota fiscal eletrônica do cliente. Então, dentro desse processo, eu acho que a IA é como se fosse a energia elétrica, em que você está aí, está à disposição. A gente não está falando sobre a energia elétrica, mas a gente está usando bastante. É um bem visível, né? Tá ali, tá disponível para todo mundo, né? Sensacional. Que visão. Muito bom, muito que bom. Visão. Eu queria complementar, e aí o Jonathan trouxe uma visão, Matias, né? Até perguntei a ele como ele preferia ser chamado, e eu quero chamar ele de Matias, porque tem Jonathan Matias, eu chamo ele de Matias. Matias trouxe uma visão aqui, Edilson e Matias, o Léo também, queria saber se vocês concordam, mas eu vejo, e toda a Alterdata está enxergando muito isso, as empresas contábeis estão recebendo uma descarga muito grande de informação sobre inteligência artificial. Verdade. E muita gente ensinando a usar a inteligência artificial para chegar na Lua. Sim. Isso é... Só que nesse momento, eu acho que a inteligência artificial, e nós acreditamos muito nisso, estamos embarcando a inteligência artificial nos sistemas da Alterdata com um primeiro grande objetivo. Ele ser um copiloto. Vou usar essa palavra. Por que copiloto? Eu não quero que nesse momento ele seja o contador... pense que vai ser substituído, que o operador vai ser substituído, que eu preciso criar um processo de consciência sobre a inteligência artificial para depois colocar domínio em cima dela, para daí aprofundar para outro nível a ponto de realmente criar substituição de uma atividade. Hoje, nesse primeiro processo, pensando nessa trajetória em todas as fases, o que eu enxergo ela precisa ser um copiloto
que o cara está operando e tem ela como um grande apoio para entregar aquilo que ele sabe fazer bem feito. Eu acho, pensando como conscientização da inteligência artificial, o copiloto talvez seja a melhor referência. Vocês concordam? Pensam diferente? Acho que as pessoas têm que entender que a IA é um apoio, né? É uma ferramenta. Ela não está aqui para substituir um contador e tudo mais. Ela é uma ferramenta que precisa ser muito bem usada. Tá? É uma luz, como você fala, a energia está aqui, disponível, mas quem vai saber usá-la de forma que para clarear a mente, clarear os processos e agilizar certas coisas, né? Não, sem dúvida. E quando você abriu o podcast falando exatamente sobre isso, né? Se vai ser benéfico ou prejudicial para o contador, né? Acho que, baseado no que a gente já começou falando aqui, vai depender do ponto de vista do contador, de como ele vai querer se comportar diante disso. Exatamente. Ou ele vai se comportar de uma forma muito resistente e vai começar a reclamar disso, vai começar a falar que a concorrência baixou o preço e etc. Ou ele vai se comportar de uma maneira a começar a de alguma maneira, a sensibilizar sobre isso, né? Se conscientizar. Concordo perfeitamente sobre com isso. Então, por exemplo, né, falando do modelo mais básico, do mega básico, do cara no dia a dia, ele ter alguma plataforma, ou Gemini, ou ChatGPT, de tal forma que ele possa, de alguma maneira, tirar alguma dúvida, pegando uma fonte e depois realmente confirmando aquilo. Acelera um pouco. O trabalho de copiloto. Exatamente. Então, eu acho que esse primeiro degrau, digamos, do básico, eu acho que ele precisa fazer. Precisa começar a sensibilizar, a usar. E aí ele, gostando um pouco mais disso, acho que ele pode, através desse degrau que ele subiu, ele experimentando outras coisas. Porque tu imagina, né? Se a pessoa não soubesse que existe energia elétrica, ela ia usar? Ele ia pensar no ar-condicionado? Exatamente. Então, ela tem que primeiro saber que existe energia elétrica. E depois ela vai se aproximando um pouco mais de outros avanços, né? Acho que a gente realmente, quando vai falar de IA, eu continuo falando a mesma coisa que eu falava há 3 anos atrás, quando a gente começou a estudar sobre isso, né? Eu não sei onde isso vai chegar, não sei a velocidade que isso vai tomar, não sei qual é o modelo que os escritórios contábeis vão adotar, né, para que se tenha mais produtividade. Mas uma coisa eu tenho certeza, absoluta, que vai haver de verdade, caso hajam esses contadores resistentes de verdade. E é onde entra o nosso trabalho, de educar, de ajudar, uma disrupção muito grande, como nunca se viu antes no mercado contábil. Aí se falou da disrupção da época da nota eletrônica, do SPED, do E-Social, que muitos iam ficar para trás. A gente não viu isso acontecer de uma maneira tão dura, não foi o que aconteceu, mas nesse momento, foi um momento como nunca antes eu tive essa sensação de que, cara, realmente, se o cara resistir ao avanço disso, não vai ter como ele continuar no mercado, não vai ter como. E aí pode haver absorções, né, de outros escritórios, fusões, aquisições, crescimento. Vai acontecer, concordo. Né? Então é um pouco do que eu acho. Eu só queria trazer luz a uma situação, aproveitando alguns ganchos aqui, que diversos artigos já falam sobre a comparação da IA em relação à disrupção na humanidade, como o fogo foi para a humanidade. E aí, pegando essa questão do copiloto e o gancho da substituição, eu lembrei muito da aviação. Eu gosto muito de ler sobre aviação também. E se você for pegar, basicamente, quando você está em voo de cruzeiro, quem está pilotando é o piloto automático. Isso. Mas não substitui o piloto. Exatamente isso. Porque existem alguns momentos na caminhada que você vai precisar do piloto. E existe um outro detalhe muito importante aí. O piloto automático ele só é possível operar porque existem equipamentos como tubo de pitot, que capta velocidade de vento, pressão, essas informações que ele precisa para poder saber se ele tem, como que ele tem que ajustar a estabilidade da aeronave, para depois, no momento, entregar essas informações para o piloto saber como é que ele vai pousar adequadamente. Então, assim, o contador, como um piloto, ele vai atuar nesses momentos ali onde a IA vai fazer o trabalho que é de voo de cruzeiro. E eu acho maravilhosa essa colocação dele, Léo, e me permita complementar com o seguinte, e aí só uma reflexão aqui para enriquecer o papo. Considerando o que você acabou de dizer, que o piloto controla indicadores
que a IA é o piloto, o copiloto, como estávamos discutindo. Fazendo uma conexão com o que o Edilson disse do contador. O piloto hoje, ele pilota equipamentos, ferramentas e indicadores que não existiam há 20 anos atrás. Ele acompanhou essa evolução tecnológica para hoje ele ser um piloto atualizado e ter um copiloto eletrônico que apoia ele no voo. Agora vamos puxar o contador. Para que ele tenha esse copiloto, para que ele se atualize e para que ele crie indicadores e viva um novo momento da contabilidade, ele precisa se atualizar tanto quanto o piloto. Ele precisa aprender a pilotar essa nova nave que estamos, assim, agora vamos trazer para numa linguagem mais real. Ele precisa aprender a usar as ferramentas necessárias de uma nova contabilidade. A questão, e aí eu vejo muito isso acontecer, eu sei que eu vou jogar uma situação polêmica aqui, mas muitos ainda acreditam que a contabilidade será a mesma daqui a 5 anos. E aí não interessa se é IA, não interessa se é sistema de gestão, não interessa se é carro voador, seja lá que tecnologia for que vai existir daqui a 5 anos, não será mais a contabilidade que se faz hoje. E essa evolução não depende de IA. Aí está na cabeça do piloto de se atualizar. É aí que eu estou. É saber se adaptar, né? Porque a agilidade, o mundo vai mudando, né? As novas tecnologias chegam, né? Esse paralelo é muito bom, porque o piloto ele entende aqueles processos, ele sabe fazer, mas ele não precisa, ele pode estar focado em outra coisa. E é isso que tem que entrar na cabeça do contador. Ele não precisa estar fazendo aquelas ações repetitivas o tempo inteiro. Existe uma ferramenta que ele pode usar para auxiliá-lo e deixar a mente dele para outra coisa. E a segurança dele no voo está justamente com confiabilidade nos indicadores. Exato, exato. E números não mentem. Então, tá lá, a IA vai saber ler aqueles números, vai saber fazer aqueles cálculos. Você, como piloto, vai interpretá-los, beleza, tá ok, segue. Eu estava conversando agora com o Edilson, depois da minha palestra, e estávamos falando sobre a dificuldade que um contador tem, né, Edilson? Queria até te puxar para isso, para você comentar um pouco sobre a tua opinião sobre isso, mas a dificuldade que o contador tem com gente, gestão, liderança, formação. E aí, se estamos falando de um negócio tecnológico, que aí eu não estou falando para ele ter uma empresa de 500 funcionários, 2.000 e da Alterdata, não. Tecnologia é o básico para ele ser um MEI. Sim, sim. Aí temos que começar a conectar isso aqui, tornar automático para ele trazer esse processo de liderança, de gestão de negócio, de vendas, de todos aqueles elementos que você estava trazendo, que é uma dificuldade aí grande de todo o mercado. Exatamente. E aí que eu acho que o contador ele vai ter que entrar um pouco na educação própria da parte de tecnologia, para ele aprender a embarcar essas ferramentas, e vai ser importante ele ter um software que o apoie, que já ajude ele nessa questão do copiloto, já traga pronto, eduque ele nesse sentido, e ele venha com outros skills, que é onde ele vai servir o cliente dele, com conteúdo onde ele vai aprender a liderar e vai ser exemplo para o cliente dele, por exemplo, como um líder de uma equipe grande. Então, por exemplo, às vezes o cara tem uma equipe de 100 pessoas e aquele empresário que ele está fazendo a contabilidade tem um time de 50. Então, aquele empresário olha para o contador como mentor. Ele vai falar, cara, é isso mesmo. Esse meu contador, preciso mais dele, preciso estar com ele. Preciso entender como ele faz. E aí, vira o jogo de um produto, como o Hugo falou. Daqui a 5 anos, cara, produto contábil, ele não tem jeito, gente. Não tem jeito. O custo marginal de entrega vai baixar, como baixou. Vai, natural. Né? Outro dia eu vi uma empresa de software com uma propaganda falando assim, tem um software que te entrega 100 empresas de simulação com funcionário. Eu falei, cara, eu já vi isso. Mas essa empresa tá falando besteira, porque, né, com qualquer software já tem gente que entrega 300. Exato. Ela tá falando que entrega 100. Entrega 100, tá pois besteira. Ou seja, o custo marginal, e a gente agradece muito ao Alterdata por isso. Hoje as nossas entregas do CIP são automatizadas, tudo pela Alterdata, e o Matias foi peça-chave nisso aí, né, Matias? O Matias é um cara muito enjoado, porque a pessoa fala assim, poxa, deu erro, aí eu preferi fazer na mão. Aí chega o Matias e fala,
Mas é por isso que você perde performance. Calma, né? Você tem que voltar lá e ver por que deu o erro e consertar. E aí você... Conserta a origem. E vai consertar a origem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o custo marginal vai diminuir. Então, se você tem um modelo de negócio que o custo marginal diminui e que você pode ganhar dinheiro cobrando menos com volume, vai ter modelo de negócio assim, claro cara. que Não vai ter jeito. Ou seja, você precisa entender que no produto do contábil daqui a 5 anos, o que você vende hoje, está cobrando 1.000, 2.000, vai ter gente cobrando entrega a mesma coisa ou até melhor, cobrando 500, 400, e você vai ter que criar alternativas para que você mantenha o teu preço e tua margem. E aí é que está o segredo. Acho que ter um software com um copiloto como esse é muito importante, e você ter os skills que às vezes você hoje está abrindo mão. Né? Eu falo, o contador vira e fala, não gosto de lidar com gente, que nem estava conversando agora com Isso aquela aí. pessoa lá. Eu olhei para ver, cara, mas ó, tipo, não tem como. Que eu vou trabalhar na parte de marketing, vendas e TI. Eu falei, cara, não adianta, você vai ter que lidar com gente. Qualquer lugar é gente. É que eu saio da operação porque eu não gosto de lidar com gente. Mas, cara, É isso aí, não tem essa. Esse assunto gerou muitos episódios hoje aqui de... O cara é um gestor, mas ele é um gestor de pessoas também. Não é só de uma empresa, não é só de um número, de faturamento. Ele tem que gerir pessoas, ele tem um lado humano muito forte ainda nisso aí, que as pessoas dizem, é tudo IA. Mas não, tem gente ainda ali por trás. Hoje eu estava conversando com o Edilson e nosso papo foi justamente o seguinte, cara, o que nós dois temos mais parecido que faz com que a Alterdata e CF dê certo? É porque Edilson sabe entregar obrigações e eu entendo programação? Não. É justamente o contrário disso. Eu não sei programação e hoje, se mandasse o Edilson gerar uma folha, ele provavelmente não sabe fazer. Não sabe gerar uma guia. Ia dar problema. Por quê? Não, eu ia dar multa aí. Todo mundo ia ter problema se eu tivesse que programar. Mas o que nós dois temos em comum? Nós entendemos de gente e de vendas. Isso faz uma empresa crescer. A parte técnica é um pedacinho e que muitas vezes as empresas têm. Quantas contabilidades entendem de entregar obrigações 10 vezes mais que a CF e nós temos concorrentes que entendem mais de programação 10 vezes mais que a Alterdata, que tem sistemas maravilhosos e não crescem como a Alterdata cresce ou como a CF cresce. Eu acho que o diferencial daí, a tecnologia, só trazendo para o tema do podcast, a tecnologia tem que ser um apoio para tudo isso, né? Acho que o contador, ele é apoiado pela tecnologia, ele não substitui o contador. Essa é a mensagem que eu acredito que é a principal aqui. Verdade. E na cabeça de você, Edilson, e você também, todos aqui, que tipo de tarefa você acha que o contador, a não ser gerar pessoas, né, mas que tipo de tarefa que sempre vai estar na mão dele? Tem aquela coisa que, e isso aqui, contador, isso aqui é seu. Né? O que sempre vai estar na mão dele, o principal de todos, parece até engraçado o que eu vou falar, mas são os encontros estratégicos com o cliente dele. Cara, chega a ser insano o que eu vou te falar. Mas meus maiores clientes não se encontram comigo para falar de contabilidade. Exatamente isso. Não fala. Chega e fala assim, não. Qualquer outra coisa. Pô, minha filha tá na Itália e foi fazer o quê? E tá estudando lá, o que você acha disso? Tá isso é conexão real. Real. Então, assim, e no final ele fala assim, como é que tá o imposto de renda aí? O que dá pra gente fazer de alternativa? 5 minutos. É isso aí. O nosso encontro hoje. Encontrei ele, falamos, conversamos sobre um monte de outras coisas, deu um abraço e comentou, a gente tem um carinho e tal. Depois, nos 20 segundos, cara, tem que fazer alguma coisa junto, tem que mover. Exato. Aí falou sobre o negócio ali, ele fez as anotações para me chamar depois e ponto. Isso é uma conexão verdadeira, né, cara? É verdade. Então esse lado ele não vai morrer. E é esse lado que o cliente espera do contador. Cara, outra informação, assim, a gente que vive o dia a dia contábil, né? Se você for... Olha que insano que eu vou te falar. E é real. É real. São tantos anos de mercado contábil. Se você, como contador, for visitar o teu cliente por 2 horas, uma vez por mês, ele não larga você. Você pode errar a guia todo mês, irmão. Ele não te larga. Por quê? Talvez você vai escutar um pouquinho, mas ele... Não, vai escutar. Mas, não, você é meu amigo. Tô pensando... Ele vai até te falar, tô pensando em trocar, o time lá tá errando muito. Aí você vai fazer aquele, né, jogo. Calma aí, a gente tá melhorando. Tá tendo turnover do time, tô rodando. Mas você sabe como era, a tua empresa também tem isso, né? Tô investindo em tecnologia. Tô investindo em tecnologia, tô fazendo... Aí você vai daquela craqueza. Ele sabe que toda empresa gosta de problema. Exato. Cara,
E aí, cara, o contador vai ver esse momento, cara, que ele largou de mão, que ele deixou de fazer, que ele ficou na zona de conforto. Por que ele ficou na zona de conforto? Porque, cara, LTV, ele é maravilhoso. É isso aí. Só que ele é cruel com as empresas que não pensam em crescimento. Por quê? Tu fecha 10 contratos, olha a vida do contador, vou te falar a vida do contador. Ele fecha 50 contratinhos, fecha um ticket médio de 800 prata, 40 mil de receita, custo operacional de 50% disso, 60%, 40% bota no bolso, irmão. E aí ele quer saber de venda, ele fala, não, gente, não, estou botando 20 mil no bolso. E 20 mil, ele não, o contador, cara, é engraçado, mas ele não tem prolabore. Tudo que sobra é dele. E é contador. E é contador. Exato. Então ele sai pegando tudo que sobra, tudo sobra. Aí não reinveste, aí às vezes, hoje mesmo, na rede mesmo, a gente ano que vem, a nossa meta ano que vem, para 2026, é padronização e meta. Padronizar. Pra todo mundo rodar igual. Vai ter padrão de DRE, irmão. Se tu não integrar DRE, tu vai tomar notificação e pode ser que tu saia da rede. A gente notifica pra sair. Por quê? O cara chega e fala que o negócio dele não tá dando resultado. Eu falo, cara, não tem como, cara. Não tem como a empresa contábil não dar resultado positivo. Não tem como, no ruim não deixar 25%, não tem como. Eu concordo. E aí o cara, não, eu tô fechando no negativo. É isso que ele tá fazendo. Ele não tem prolabore, sai sacando dinheiro sem ver, aí perdeu um cliente ali, ele continua sacando o mesmo dinheiro, aí vai pro negativo. É isso aí. Entende? Então, quando ele voltar para esse momento dele ter tempo para estar com o cliente e ele mudar a mentalidade dele, para ele perceber que o escritório de contabilidade dele com 50 clientes não é a aposentadoria dele. Irmão, não é tua aposentadoria. Teu escritório com 50 clientes não é tua aposentadoria. Tu tem uma função social de crescer, empregar mais gente, contribuir com o tributo e cada vez mais ter pessoas para ajudar mais os pequenos e médios negócios. Então, cara, tu tem que sair dessa prisão de você achar que tá aposentado. Entende? Esse é o maior, é o que eu mais vejo. O contador que se sente aposentado. Tem muito dessa forma. Muito. Então, cara, imagina e às vezes para libertar o cara disso. E às vezes esse acaba ficando para trás, porque ele não se atualiza, não corre atrás, porque tá naquela zona de conforto. Ele, pra que eu vou mexer e fica para trás, aí tá vendo reforma, tá vendo, e há vindo com tudo, né? Com o nosso sistema de hoje. Tem tantas oportunidades que ele vai deixar passar. E lá na frente vai cobrar. Vou te falar um negócio muito importante. Isso, cara, por isso que hoje eu bato palma pro Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Por quê? Cara, antes o presidente que entrava lá tinha medo de mandar mensagem pro contador. Tinha medo de falar e tal. E, cara, desde a gestão do Samir, cara, acabou essa barreira de medo. A gente chega no dois pés na porta, cara, é isso aí. Pé na porta. Aí o cara começa a reclamar. Notificação. Porque o preço tá caindo, não sei o que. Que nem você viu, não sei se você viu a paz de Rafael lá. Irmão, o preço vai cair sim. Se o cara que tá precificando errado, ele vai fechar o negócio dele. É isso aí. Mas, se você ainda assim tiver um negócio bacana, que agrega valor pro teu cliente, que se diferencia, que tem produtos adicionais, o pote de ouro tá ali dentro da tua mão. Está mesmo. E nós estamos vendo mensagem pancada. E aí, a gente tá vendo uma mudança na visão do contador do Rio de Janeiro, que ele está saindo da reclamação. Ou seja, aquele reclamando do preço do outro, reclamando do concorrente, para se unir a uma grande comunidade que fala de crescer em conjunto. Fala de se ajudar. O que mais você vê hoje no Rio de Janeiro, cara, é empresário contábil visitando o escritório do outro empresário contábil. Essa comunidade, essa força. Cara, hoje em dia isso está muito mais comum. Antigamente não. Por quê? O cara não vê mais outro como concorrente, ele vê outro como fonte de troca. Não é uma ameaça, né? Não vê. Não vê. Por quê? Porque a gente entra com a mensagem pé na porta. Cara, para. Quando a gente encontra a gente até ri, brinca, começa a zoar o cara. Pô, chegou o reclamão. Rafael zoador, né? Chegou o reclamão de honorário aí, ó. Tá sai daí, pô. Vai. Então, essa mensagem que a gente precisa, sabe, não ter medo de falar. Os outros RCs têm que falar, têm que defender. A Alterdata também defende muito isso. É isso que a gente tem que fazer, cara. E o que o contador precisa mudar na mentalidade? Aí, vocês e todos aqui na mesa. O que ele precisa mudar na mentalidade dele para essa nova era, né? Porque ele falou, vai ficar para trás. Então, qual é a chavinha que tem que rodar ali para impulsionar ele para a nova realidade, para se adaptar? Como o Vladimir fala muito, é adaptabilidade, né? Ele tem que se reinventar, como a Alterdata se reinventa, como os escritórios precisam se reinventar para a nova era. Eu acho que o profissional de contabilidade, ele vive de se reinventar. Porque se a gente for pegar na contabilidade do ponto de vista prático, nós tivemos várias revoluções, mas o método de partidas dobradas é de 1494, Luca Pacioli. Então, a gente faz débito e crédito desde essa época.
E aí, quando você observa o método, como você vai entregar isso, aí existem as formas diferentes. Então, quando a gente fala de um mundo de tecnologia onde os fundamentos eles se sobrepõem a ferramentas, ou seja, você precisa ter muita clareza sobre em que momento eu preciso usar IA e em que momento uma automação resolveria o meu problema. Eu não preciso de uma LLM, eu preciso de uma automação. Eu estava conversando com um contador que ele chegou para mim e falou assim, cara, eu tô com um Excel que tem não sei quantas mil linhas lá, eu queria fazer essa análise no ChatGPT. Eu falei, cara, não recomendo que tu faça isso. Eu recomendo que você peça o ChatGPT para gerar para você um script em Python e execute esse script, porque ele vai ser mais fiel do que se você pedir para o ChatGPT fazer. Por quê? A inteligência artificial é probabilística, mas você, quando analisa dados, números, você precisa ser determinístico. E o papel do contador é saber isso. Quando que eu preciso ser probabilístico e quando que eu preciso ser determinístico? Essa virada de chave é fundamental para que ele possa surfar na era da inteligência artificial, tendo pleno domínio do que ele vai usar. Se eu sou um bom construtor de algo, por exemplo, eu vou saber quais são as ferramentas que eu vou utilizar. Eu costumo usar também um outro exemplo, que é a tarefa. Eu preciso fazer um buraco na parede. Eu vou usar uma marreta ou eu vou usar algum outro equipamento. Depende do que eu quero fazer. Se eu quero destruir a parede, eu posso usar uma ferramenta. Se eu quero pendurar um quadro, é outra ferramenta. Eu vou ter que usar uma furadeira ali, botar uma bucha e tal, fazer aquele processo. Então, acho que o papel principal do contador, a mentalidade dele, é entender, voltando lá naquela primeira premissa, qual é o problema que eu quero resolver? Qual é o desafio que o meu escritório está passando hoje? E aí talvez ele vai elencar N desafios, mas vou puxar aqui uma outra do Cal Newport de trabalho focado. Qual é o primeiro desafio que você tem que resolver? E aí tu vai resolvendo, blocando um a um. E acho que isso daí é fundamental para ter sucesso nessa área. É legal, né? Essas metáforas, deixa muito claro, né? Simplifica muito essa visão, né? Qual é a ferramenta que você precisa? Nem sempre você precisa de uma super IA, né? Um chat GPT, né? Mas ainda assim você utiliza ela para alcançar um resultado de uma outra forma, né? Então, é saber dosar essa questão aí, saber usar a tecnologia a seu favor, né? E tecnologia por si só já torna uma empresa escalável, né? Ela já alavanca ali aquele crescimento, já está na frente de muita coisa. E sabendo usar de forma correta, aí ninguém segura, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é isso que o que o Matias falou é muito importante, porque um outro desafio do contador, né? E aí indo para essa mudança de mentalidade, o contador ele quer o tempo inteiro atacar várias frentes ali para resolver tudo de uma vez só. E acho que ele precisa ter uma mentalidade que não é pino de boliche, né? O jogo contábil. O jogo contábil é você subir degraus paulatinos e ir atacando com foco. Então, principalmente para quem está começando, né? O cara às vezes não tem uma capacidade de tempo próprio, não tem dinheiro para contratar gente e não tem nem capacidade de contratar ferramenta, né? Muitas das vezes até isso é um grande desafio. O cara contrata N ferramentas, N coisas, vai adaptando, amarrando no outro. Quando ele vê, ele está com um pacto tecnológico ocioso e pagando 10, 15 vezes mais do que ele poderia pagar num local único, numa única ferramenta, e não conseguindo usar nada, travado. Então, assim, eu acho que a mentalidade do empreendedor é focado em você ter prioridade. Qual que é a tua prioridade hoje? Minha prioridade hoje, por exemplo, o contador que está começando. Cara, a tua prioridade hoje é vender, irmão. Então, a IA que tu puder arrumar para vender, você aplica a IA de vendas. Você não tem que ficar estudando IA da operação e etc. Vai ver tudo que você puder de ferramenta de venda, de marketing, de automações de contratos, né? E por aí vai. Eu acho que essa é a pergunta final, né? Então, eu só queria fazer um complemento. Eu acredito aí, tenho essa crença baseada em tantas coisas que já passamos dentro da própria Alterdata. O empresário, empreendedor, de uma forma geral, Léo, você perguntou sobre a virada de chave. Um gestor, um empresário e tal, se movimenta de duas formas. Deixa eu conversar isso com vocês, meu pensamento. Por empurrão ou por visão. Então, quando falamos de inteligência artificial, o empreendedor e o contador, ou ele se movimenta agora, porque ele enxerga o futuro e hoje ele precisa se movimentar,
ou o mercado vai engolir ele e vai empurrar ele para frente ou vai ultrapassá-lo. Isso é fato. Então, toda empresa e todo gestor, eu acredito muito nisso, se movimenta ou por visão ou por empurrão. E isso, para finalizar, eu quero deixar só uma provocação. Muita gente fala sobre sair do operacional. Muita gente. Eu quero mudar um pouquinho isso. Eu gosto do caos. Então eu quero propor nunca sair do operacional. Mas nunca sair do operacional, que é aquele cara que entende dos detalhes da sua empresa e não o que executa. É diferente. O Edilson está aqui comigo agora. Isso aqui é operacional, concorda? Ele não está na frente de um computador vendo indicadores de performance, que é o que muitas pessoas entendem que é saída operacional. Saída operacional não é isso. Ele está nesse momento dando palestra, ele faz a abertura do evento, ele sabe o que estava acontecendo, ele está preocupado se a empresa está vendendo, que os seus ele está mostrando tudo isso. Ele está no operacional, você não está no operacional. Ele não está executando o operacional, é diferente. Só que muitos empresários, empreendedores, gestores, pensam que sair do operacional é ficar sentado na frente do computador olhando indicador de performance. Isso quebra a empresa de qualquer um. E de frente para o mar. E de frente para o mar. Ele tem que mergulhar todo o tempo na empresa dele, principalmente no momento de grande transformação que é agora com a inteligência artificial. Ele precisa entender o que está acontecendo, mergulhar e motivar o time a fazer isso junto. Senão a empresa fecha. Sensacional. Minha opinião final. É isso. Então, meus amigos, a contabilidade, a tecnologia não veio para tirar o humano da contabilidade, né? Ela veio para libertar o cara do operacional e fazer o que precisa, né? Que é crescer, né? Esse é o resumão aqui do que aconteceu, do que o Hugo falou. Então, meus amigos, fechado? Entenderam, contadores? Lembrei, veio uma coisa na minha cabeça agora, e me deu vontade de falar. Olha um exemplo bacana. Você imagina que a gente vai ser numa reunião aqui, e tem um gravador de áudio aqui, uma plataforma, o Plaudinote que for mais famoso, vamos dar esse nome aqui. Gravando tudo. No final da reunião, o que todo contador faz hoje? Quando faz um onboarding bacana com o cliente, uma reunião com o cliente, falando sobre os desafios que ele tem de nota, documento, ele pega e essa reunião, ele anota num papel e depois bate uma ata e manda por e-mail, irmão. Ele não vai precisar mais. Já vai sair ali bonitinho, até essa, plano de ação é esse. Ó, apertei um botão, tá no seu e-mail. Quanto de tempo que ele não ganhou num processo desse? É sobre tá isso, pronto. pô. E vou te falar até um detalhe em cima disso que tu falou. Eu andava indignado com essas questões do que eu chamava de reuniões inúteis. O que eram reuniões inúteis? Eram aquelas reuniões que, primeiro, começava sem pauta. Então, o início da pauta já é extremamente importante. Mas eu configurei um modelo de IA que vai gerar a minha ata final com as ações e com uma perspectiva de o que eu deveria verificar para fazer a próxima reunião. E o que isso me ganhou de tempo? Porque quando eu fui fazer a próxima reunião com aquele grupo, eu eu chequei se aquelas ações tinham sido resolvidas. E algumas não estavam, então eu cancelava a reunião. Isso é muito bom. Porque eu comecei a perceber, a gente vai se reunir para quê? Se a gente não fez a etapa 1 e 2. Nem chegamos no ponto de voltar para a reunião de novo, né? Reunião para cá, outra reunião de novo. Reunião para ajudar a reunião. E é a inteligência artificial que faz essa sacada, né, de gerar esses insights ali. E até eu coloquei um indicador de qualidade de gestão operacional da empresa. Então ela me dizia se aquela reunião foi positiva, se as pessoas estavam mais estressadas, estavam não sei o quê. E aí depois de um ciclo que eu faço a reunião de Scrum com o time de tecnologia, um ciclo de uma semana ali eu sacava a temperatura, como é que estava o meu time. Então isso são coisas que, assim, se eu fosse parar para poder fazer isso, eu nem sei quanto tempo que eu levaria para poder fazer. Exato. É isso aí, gente. Muito bom. Galera. Show. Muito bom. Fechadíssimo. Então, contador, não fique com medo da IA, não. Usa a seu favor, usa da forma correta, que eu tenho certeza que você vai crescer e vai crescer muito. E essa é a visão que está querendo passar para vocês. Então, Hugo, Matias, muito obrigado. Edilson, obrigadão pelo papo aí. É isso aí. Edilson, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Obrigado pela parceria, obrigado por toda a parceria Alterdata e CF Contabilidade. Você sabe, pode contar sempre com a gente, meu irmão. Aqui, ó, o nosso Energisa agora é Alterdata. É Alterdata, é verdade. Pensando aqui,
É isso aí. Todos os eventos agora vai estar o login da Alternato aqui agora, no adesivo e tudo, ó. Só pegar lá no stand. Valeu, Show. galera. Valeu, Valeu, obrigado, gente. pessoal. Valeu. Valeu.